E aí galera, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre a crise de 29, né? Então galera, falando sobre a crise de 29 em si, o que foi a crise de 29? Simplesmente a maior crise na história do capitalismo até então. Os índices de desemprego mais altos, né? Um longo período de recessão econômica, então uma série de desdobramentos econômicos, né, fortíssimos, gravíssimos, vai acontecer no final dos anos 20 e início dos anos 30. Falência de milhares de empresas, empresas consolidadas, empresas fortes, empresas que hoje seriam equivalente ali a Microsoft, a Apple, né? Então, milhares de bancos também faliram, né? Mais de 5 mil bancos quebraram. Vários agricultores perderam suas terras, né? Porque haviam hipotecado suas terras para conseguir mais empréstimos. E, bem, além das consequências econômicas fortíssimas, as consequências políticas, né? Nós vimos que nos anos 20, né, já é um período, os anos 20 já são um período marcado por revoluções, né? Então essas revoluções vão ter um plus a mais, né? Que é a crise econômica, né? Se voltar contra a crise econômica, contra o sistema que mantém essa crise econômica, golpes de Estado, guerras civis. Então a crise de 29, para além das consequências econômicas, né, como ela é uma crise fortíssima, ela vai ter repercussões políticas gravíssimas, né? Revoluções, temos a Revolução de 30 aqui no Brasil, né, que você pode questionar também se foi um golpe de Estado, enfim, golpe de Estado na Argentina, confusão política na Austrália, a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, enfim, uma série de desdobramentos políticos gravíssimos e que vão marcar a história do século XX. E é interessante sobre a crise de 29, porque ela tem um início, né? Ela tem um início bem claro, que é o crash, né? O crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, no final de outubro de 1929. Então, na chamada Black Thursday, a Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, a Bolsa, ela quebra, né? Várias pessoas vendendo ações ao mesmo tempo, as ações, então, o seu valor vai diminuir, né? Diminuir drasticamente, e os bancos se reúnem, né? Não, peraí, nós não podemos deixar a Bolsa quebrar, né? Porque grande parte dos nossos investimentos estava em ações. Se eu vou explicar já já. Mas só comentando aqui o crash, né? Os bancos se reúnem, não podemos deixar a bolsa quebrar, né? E aí investem, compram várias dessas ações que estão caindo para tentar evitar que a bolsa quebre. O problema é que na semana seguinte, segunda, terça-feira, essa ação aqui não dá certo e a bolsa volta a despencar, né? Volta a despencar e as ações caem de preço drasticamente, né? Drasticamente. E é interessante porque a crise de 29, ela vai romper, né, com a ideia que se tinha nos anos 20, que era a ideia dos loucos, né, os loucos anos 20, do Roaring Twenties, né, a ideia de que os anos 20 seriam uma época ali de extremo progresso, desenvolvimento, as guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, haviam ficado no passado, agora era desenvolvimento, era progresso, era avanço do capitalismo, enfim. Então, né, The Roaring Twenties, os loucos anos 20, né, os anos 20 marcados aí pelo desenvolvimento da cultura, da economia, né, do progresso. Tem um filme bem interessante que mostra essa sensação, né, das festas dos anos 20, que é o Grande Gatsby. Ele foi filmado novamente, não lembro o ano, mas então, Leonardo DiCaprio no papel do Gatsby e o Tobey Maguire, né, que é o narrador. E aí conta, né, a história do Gatsby, que era um cara que fazia várias festas, e várias festas loucas, assim, e o objetivo dele com essas festas, meio como tentando traduzir esse sentimento dos anos 20, né, de euforia, né, de que tudo tá dando certo. Cidades, né, tomadas ali por arranha-céus, né, o desenvolvimento da engenharia, da arquitetura, aqui uma imagem, né, salvo engano aqui, Wall Street, né, tomada por transeuntes. E bem, o crash da bolsa de valores, né, Wall Street and New Panic. Aqui, novo pânico, né, porque como eu disse, ela começa a quebrar na quinta-feira, as pessoas se reúnem, né, os bancos, os principais investidores, tentam resgatar a bolsa de valores e aí não dá certo e a bolsa quebra na semana seguinte, segunda, terça-feira. Aqui uma imagem, né, $100
comprarão esse carro, né? Eu preciso de dinheiro, perdi tudo no mercado de ações. Então, um carro que à época valia ali em torno de, não sei, 900, 800 dólares, né? Lembrando que hoje pode parecer, não sei, pouco, mas à época 800, 900 dólares, né? Por conta da inflação ao longo dos anos, isso aqui valia bem mais. E aí o cara vendendo por, né, pouquíssimo dinheiro, que seria a época. E as filas de desempregados, né? As filas de desempregados. E aí os desempregados, né? Com os cartazes pedindo emprego. Então esse aqui é bem interessante. Olha, eu sei 3 profissões, eu falo 3 línguas, eu lutei por 3 anos, né? Então você imagina aí, veteranos de guerra, né? Veteranos de guerra que foram, né, se sacrificaram pelo seu país, voltam para o país e pouco tempo depois, desempregados, né? Vítimas da crise econômica. Tenho 3 filhos. Estou sem trabalho há 3 meses, né? Mas eu só quero um trabalho. Eu só quero um trabalho. As consequências drásticas da crise econômica. Aqui, alguns gráficos que eu queria mostrar, né? Aqui a taxa de desemprego nos Estados Unidos de 1930 a 1945. Em 1930, portanto, o ano seguinte. Percebo que eles vêm uma crescente até 1933, que é quando vai haver a eleição do Roosevelt, né? Então, em 1933, no auge da recessão, você tinha ali uma taxa de desemprego de 25%. Isso é muito alto, cara. Isso é muito alto mesmo. Um quarto da população ativa do país está desempregada, né? Então, em países que já vinham numa crise econômica antes, como por exemplo a Alemanha, desde o final da Primeira Guerra Mundial, essa taxa vai ser mais alta ainda, né? No auge da crise, você vai ter ali um desemprego de mais de 30% da população, né? Algumas estatísticas apontam que 1/3 da população economicamente ativa da Alemanha ficou desempregada. Então isso é muito, muito grave. Para fins de comparação, o desemprego aqui no Brasil, no final desse primeiro quadrimestre de 2020, sabe quanto foi? Foi 12,6%, né? Então estaria mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Então você imagina o que é 25% de desemprego. É muito alto, é muito forte. Então aquelas imagens que nós vimos, né? As filas gigantes de desempregados, o pessoal com cartazes pedindo emprego, né? Oh, eu sou veterano de guerra, eu tenho qualificação profissional, né? E perceba que a partir de 33, com a eleição do Roosevelt, a coisa começa um pouco a melhorar, né? Aqui a queda da bolsa de valores, como eu havia dito. Então esse aqui é o índice da Dow Jones, né? Uma das bolsas de valores. Aqui ele até marcou, né, o dia do crash. Aqui ele botou 29, né, que seria a terça-feira seguinte, como eu havia dito, né? Eles tentam salvar a bolsa ali na quinta-feira, mas na terça-feira seguinte tem um novo crash, né? Então você observa aqui que de quinta, aí aqui é a recuperação, né? Mas nesse final de outubro, a queda ela é quase vertical, né? Ela é quase na vertical. Perceba o quanto a bolsa despencou em pouquíssimo tempo, né? Em pouquíssimo tempo. Então, por que isso aqui é sério? Porque, veja bem, as principais ações, as principais empresas do mundo, elas são organizadas num formato chamado sociedade anônima. Então, na sociedade anônima, por que as principais empresas optam por isso aí? Porque permite à empresa obter mais investimentos. Ela emite ações, as pessoas compram ações, e é o seguinte, se aquela empresa, vamos supor, eu comprei ações, sei lá, da Microsoft. Se a Microsoft ela aumenta de valor, as minhas ações elas ficam mais valorizadas. Então, eu ganhei dinheiro. Vamos supor que eu comprei uma ação por R$5, supondo, né? E aí a Microsoft se valorizou muito e daqui a 3 anos a minha ação está valendo R$25, vamos supor, né? Só para fins de exemplo. Então eu ganhei sem fazer nada, né? Basicamente, eu ganhei 20 reais, né? E aí a Microsoft pegou aqueles meus R$5 e usou para ficar mais rica, né? Isso assim, no mundo totalmente hipotético, né? Então, perceba o seguinte, a especulação financeira, ela tem uma razão de ser, né? Ela tem uma razão de ser. O problema aqui é porque criou-se, na verdade, uma verdadeira bolha, né, de investimentos. Você não tinha muito dinheiro para ficar investindo e aquele dinheiro, ninguém sabia direito de onde é que estava vindo. E você observa aqui uma bolha, né? Qual é a metáfora da bolha? A
bolha ela é grande, né? Ela é gigante, mas se você cutuca ela, ela desaparece, porque não tem nada ali. Né? Então, quando as pessoas falam de bolha, né? Bolha imobiliária, bolha de crédito, é isso aí. É um dinheiro que, na verdade, não está ali e que você tem que saber de onde é que ele está vindo. Então, quando isso aqui despenca, isso aqui, na verdade, é um termômetro. Né? Quer dizer, as principais empresas, como eu havia dito, as principais empresas do mercado capitalista dos Estados Unidos, elas já vinham mal das pernas há um tempo. Né? E abriram falência, e aí o pessoal foi vender as ações. Né? Sendo que foi todo mundo vender ao mesmo tempo, e a ação caiu de preço drasticamente. Então, isso aqui, né, perceba, a crise não começou, preste atenção agora, galera, atenção. A crise não começou porque a bolsa quebrou. Né? Na verdade, o fato de a bolsa ter quebrado é um indicativo de que a crise estava lá. Né? Então, por isso, o início, né? Porque aqui é um demonstrativo, um indicativo de que a situação já não estava bem. Né? E aqui é um indicativo vital. Por isso o pessoal marca como o início da crise. Né? Mas, vamos supor, como se fosse um termômetro. Você está com febre. Né? Você não está com febre porque você mediu a sua temperatura. Né? Você mediu a sua temperatura e atestou que está com febre. E aqui um comparativo, só para análise aqui do caso brasileiro, e perceba, o Brasil vinha bem, né, economicamente aqui na República Velha, lógico, com as quedas, porque isso aqui eram valorizações artificiais do café, em parte, né, mas enfim. E aqui, 1930, 31, a desvalorização decorrente da crise de 29. Né? Mas perceba que nós tivemos crises mais graves. Olha só isso aqui, né? A transição, o rombo, né, deixado pela ditadura militar, que levou aqui 10 anos para poder se reestruturar. Né? Mais grave aqui do que a crise de 29. Mas a crise de 29 para o Brasil, na época, foi muito, muito grave, porque o Brasil não tinha uma matriz econômica diversificada. Então, o Brasil dependia muito do café. O Brasil era o café era o Brasil. Então, se você depende muito de um produto só, se esse produto vai mal, o país vai mal. Né? Foi o que aconteceu aqui em 1929 no Brasil. Mas, nos anos 80, a situação também foi muito, muito séria. Pois bem, agora vamos tratar sobre as causas. Né? As causas. E antes de falar das causas, eu destaquei aqui o seguinte: a economia ela tem essa lei básica, né, que é o quê? A lei da oferta e da demanda, né, da oferta e da procura, produção e consumo. Em linhas gerais é o quê? No capitalismo eu preciso, né, eu produzo mercadorias, mas eu preciso que alguém as consuma, alguém as compre. E aí, né, se ao produzir eu emprego pessoas, né, eu crio empregos, esses empregos, né, eu vou pagar salários, esses salários representam consumo. É com esse salário dos empregos que as pessoas vão consumir o que eu estou produzindo. Então, em linhas gerais, a oferta e a demanda, elas se influenciam reciprocamente. Né? E aí, qual é o problema? Em 1929, alguns autores vão argumentar, né? O problema estava aqui, na produção. Né? Você teve um problema em que a produção ela subiu demais. E outros autores vão argumentar, né? O problema era na demanda. Você não tinha demanda era artificial. Mas, enfim, vamos analisar isso por partes. Então, galera, analisada aí essa regra básica, vamos lá para as causas. Né? Pois bem, aqui eu vou fazer uma leitura rápida e aí, nos outros slides, eu aprofundo melhor alguns pontos aqui desse slide. Então, o primeiro fator que nós temos que observar é o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial, como nós vimos, os Estados Unidos da América vão se fortalecer, vão passar a ser a principal potência do ponto de vista político e econômico no mundo, e a Europa vai se enfraquecer. Então, o sistema internacional, que até a Primeira Guerra Mundial se resumia, de certa forma, à Europa, esse sistema ele vai se enfraquecer e os Estados Unidos assumem a dianteira. Né? O problema é que, embora os Estados Unidos fosse a grande potência econômica e política, os governos dessa época vão adotar uma política de isolamento. Então, os Estados Unidos, apesar de ter a liderança econômica do mundo, não vai se envolver em outros conflitos na Europa, né, nas Américas, enfim. E aí, vamos observar, eu vou detalhar isso aqui no slide seguinte, mas esse enfraquecimento da Europa vai
levar a um aumento da produção nos Estados Unidos, né? Um aumento da produção nos Estados Unidos. Por quê? Porque já que a Europa está enfraquecida, eu, primeiro, não tenho um concorrente de peso no cenário internacional, e segundo, eu tenho uma demanda maior, né? Então, porque a Europa vai absorver parte da produção das empresas norte-americanas, né? Vai absorver ali a produção da Ford, a produção da General Electric, dentre outras empresas. E também o fato de que havia uma crença na época, que era a ideia da oferta, né? De que a oferta cria sua demanda, chamada Lei de Sé, de um economista, o sobrenome de um economista. Então, de acordo com essa lei, não haveria a necessidade de, eventualmente, restringir a oferta por causa de uma demanda pequena. Não, oferta, você pode produzir à vontade, que a produção vai criar a sua própria demanda, através, né, do crédito, você vai emprestar dinheiro, através da própria propaganda. Então, você pode produzir à vontade, porque sempre vai haver demanda, né? Sempre vai haver demanda. Então, isso levou a uma superprodução, desequilibrando a lei que nós vimos no slide anterior, da oferta e da demanda. E, ao mesmo tempo, nós temos um subconsumo, né? Veja só, consumo abaixo dos níveis ideais para absorver essa produção. Por quê? Porque o crescimento dos salários não acompanhou o crescimento da produção, o operariado não ganhou mais, apesar das empresas, em determinado momento, estarem vendendo mais. Segundo, que nessa época não havia seguridade social, então não havia, né, aposentadoria, não havia BPC, LOAS, INSS, esse tipo de coisa, certo? Então não havia previdência nem assistência social. Então só quem consumia era quem tinha um emprego, quem recebia salário. As pessoas, né, que ficaram velhas demais para trabalhar ou que não podiam trabalhar por conta de alguma deficiência, alguma doença, iam ter que se virar com o dinheiro que houvesse poupado, com a ajuda de familiares, algo do tipo, porque não havia seguridade social. E então como é que os trabalhadores fizeram, né, para poder continuar vivendo? Crédito. Pegaram, né, muito dinheiro emprestado. O empréstimo de dinheiro pelos bancos passou a ser uma atividade cada vez mais comum. E qual é o problema do crédito? É porque o crédito é um dinheiro que não está lá, né? É dinheiro emprestado. Então, se é dinheiro emprestado, uma hora é dinheiro, na outra, lá no futuro, é dívida. Então, alguns autores, o Keynes, ele vai focar muito aqui, né? O problema foi esse aqui, vai dizer o Keynes, né? A produção cresceu demais e chegou um momento em que não tinha mais como ser absorvida. E outro, o Hayek, vai focar aqui, né? O problema é o crédito. Criou uma demanda que não existia, uma bolha, algo artificial. Né? Lembremos da metáfora da bolha. Qual é a ideia da bolha, né? Quando você fala bolha de crédito? É algo grande, mas no momento que você toca ali, pá, ela explode, porque não tem nada. Né? Outro problema, outra causa, é o aumento da especulação financeira. Então, várias pessoas começaram a jogar na bolsa de valores, e para jogar na bolsa de valores você tem que ter uma determinada expertise, né? Algum conhecimento, porque senão você pode fazer investimentos errados e transmitir ideias erradas para o mercado. Né? E outra, muitas empresas passaram a falsificar balancetes. O que é isso? Os balancetes são demonstrativos que as empresas têm que publicar para poder os acionistas, ou seja, as pessoas que estão aqui no mercado financeiro, saberem se a empresa está saudável ou não, né? Se ela tem muitas dívidas, ou se ela tem um ativo bom, se ela vai crescer. Porque dependendo de como for o balancete, eu invisto ou não invisto na empresa. E aqui o problema é, como não havia órgãos para fiscalizar isso aqui, muitas empresas começaram a falsificar os seus balancetes. Ninguém vai fiscalizar, eu vou mentir, né? Vou mentir, vou dizer que está tudo bem, quando na verdade não estava, né? Então, as pessoas passaram a investir, pessoas sem conhecimento, e passaram a investir em empresas que estavam também mentindo, né? Dizendo que estava tudo bem quando não estava. Percebo mais uma vez o problema da ausência do Estado aqui, né? E outra, a ausência de liquidez nos bancos. O que é isso? A ausência de liquidez é quando o banco não tem mais dinheiro para pagar os próprios correntistas. Quem são os correntistas? São as pessoas que têm conta no banco. Né? Então, quando você cria uma conta no banco e você deposita lá R$100, o banco pega aqueles R$100 e empresta para outra empresa, sei lá, para poder lucrar, certo? Mas a expectativa do banco é o quê? De que aquele lucro, aquele investimento que ele fez vai ter retorno, e quando você quiser sacar o seu dinheiro, os seus R$100 vão estar lá, né? Então, o banco pega 100, investe, porque ele espera ter 200 e ele vai ficar 100 para o banco e os seus 100 lá, né? Na poupança, na conta corrente.
O problema da ausência de liquidez é o quê? Porque quando houve o crash, várias pessoas correram para os bancos, e isso é um movimento muito comum em crises econômicas. As pessoas correm para os bancos para sacar o seu dinheiro. E aí, se muitas pessoas correrem ao mesmo tempo para sacar o seu dinheiro dos bancos, os bancos não vão ter como pagar, porque grande parte do dinheiro está investido, né? Ele não espera que vá todo mundo sacar de uma vez. Ele espera que venham 10 pessoas no dia, 10 no outro, porque ele vai ter como manter o dinheiro lá na conta corrente. Se vier todo mundo ao mesmo tempo, ausência de liquidez dos bancos, né? Não tem dinheiro para pagar os próprios correntistas. Ou seja, aqueles R$100 que você tinha na conta corrente, adeus, você perdeu tudo, né? E outro problema, e aqui, né, perceba, é a não intervenção do Estado na economia. Nessa época aqui, até essa época aqui, como nós vimos, quando falamos de liberalismo, lembra lá da aula de liberalismo? A ideia era que a sociedade ela se ajeita por si só, né? Cabe ao Estado tão somente manter a ordem mínima, né? Manter a segurança, manter a paz, mas a sociedade ela dá um jeito em si só, né? Dá um jeito em si por si só, né? Então, não caberia ao Estado intervir no mercado. O mercado teria uma mão invisível em que ele iria regular a si próprio. Então, quando a crise estourou, o Estado norte-americano, lá o presidente Herbert Hoover, né, não tomou nenhuma atitude. E não tomou nenhuma atitude durante todo o mandato dele. Então, durante 5 anos, o país ficou lá, né, se acabando, crise econômica, desemprego, recessão. E o que é que o governo fez? Não fez nada. Porque, na mentalidade da época até então, não caberia ao Estado intervir na economia, né? Então, o problema do consumo que eu falei, né? A produção norte-americana ela vai crescer por quê? Porque ela tinha duas absorções. O mercado externo, representado principalmente pelos países europeus, né, que saíram devastados pela guerra, e o mercado interno, né, o mercado do próprio Estados Unidos. O problema, os países europeus, no final dos anos 20, portanto, 1929 mais ou menos, eles já tinham se recuperado, em parte, né? Então, essa produção ela vai cair, essa demanda pela produção norte-americana vai cair e passa a representar na verdade, um outro competidor, né? Então, Inglaterra e França, no momento que se recuperam, passam a representar competidores para os Estados Unidos, o que vai afetar também a produção norte-americana. E outro problema aqui da produção era porque quem absorvia essa produção também era o mercado interno norte-americano, o mercado interno norte-americano. E o mercado interno norte-americano tinha vários problemas, como nós vimos, né? Os salários não cresceram tanto, né? Ou seja, a produção continuou crescendo, mas os salários já cresceram menos, né? Então não tinha como absorver tudo que estava sendo produzido. Os trabalhadores não tinham como comprar tudo que estava sendo produzido. E, como nós vimos também, não tinha seguridade social. Então, só consome quem tem emprego, né? As pessoas que não trabalham por conta de uma deficiência, por conta da idade, aqui nesse contexto não há a discussão sobre previdência, como nós temos hoje, né? Sobre assistência social, né? Ou seja, pagar um dinheiro mesmo para aqueles que não tenham conseguido contribuir ao longo da sua vida. Então, só consome quem tem emprego. Veja, outro problema na capacidade do mercado interno de absorver a produção, né? E aí as pessoas vão recorrer ao quê? Né? Vão recorrer ao crédito. Né? Vão recorrer ao crédito. Pegar dinheiro emprestado. E o problema de pegar dinheiro emprestado? Que uma hora você vai ter que pagar. Né? Uma hora você vai ter que pagar. E quando essa bolha explode, né? Afeta isso aqui também. Né? O castelo todo vem abaixo. Né? Então o problema é esse. Né? O mercado externo, em algum momento, ele diminuiu, porque os países europeus recuperaram, e o mercado interno tinha problemas estruturais, né? Não havia seguridade social, os salários não cresceram tanto para acompanhar isso aqui, e o problema do crédito, né? Você tem que ter, o crédito não é algo ruim, né? Mas você tem que ter cuidado, porque se ele cresce demais, isso vai representar problemas lá na frente. E aqui, bem, vamos dividir isso aqui, e aqui nós temos duas ideias. A primeira é essa aqui, essa parte de cima, que, como nós vimos, qual era a ideia? Né? A ideia é de que a lei da oferta e da demanda. Né? Para uma determinada oferta, você vai ter uma determinada demanda. Se isso aqui cresce, isso aqui vai crescer também. Né? E se os dois, um diminui, o outro vai diminuir também. Então, uma influencia na outra. Né?
para o liberalismo, isso aqui era uma lei natural. Isso aqui é uma lei natural, né? E não cabe ao Estado intervir nisso aqui, porque isso aqui vai se agitar por si só. Como nós vimos lá, o Adam Smith, uma das ideias que ele tinha muito comum era, por exemplo, a ideia de que o ser humano é egoísta, né? Mas na lógica de mercado, esse egoísmo ele vai atuar em prol da sociedade. Como assim? Vamos supor que eu vendo laranjas. Eu sou egoísta, eu quero lucrar. Mas, ao querer lucrar vendendo laranjas no mercado, né, eu vou vender a melhor laranja, eu vou vender uma laranja mais barata. E aí, no mercado, todo mundo vai ter acesso. Isso acaba se invertendo em prol da sociedade, né? A pessoa vai poder optar pela melhor laranja no melhor custo-benefício, né? Então, isso deveria ser visto do ponto de vista macroeconômico. Isso aqui é uma lei natural que o Estado não deveria intervir. O problema é que, nos anos 20, a oferta cresceu demais por conta do que nós vimos no slide anterior, né? A demanda do mercado interno, impulsionado pelo crédito, pelo sentimento de euforia, e impulsionado pela demanda europeia, mas o consumo, né, em algum momento não acompanhou. Os países europeus se recuperaram, passaram a comprar menos dos Estados Unidos, a concorrer com os Estados Unidos, e no mercado interno, né, o problema do crédito. Uma hora as pessoas deixam de pegar emprestado e vão ter que começar a pagar suas dívidas, pagar o que pegaram emprestado. Então, aquilo que eu havia dito, né, a oferta ela começa a cair, né, a oferta começa a cair, e aí os empresários vão fazer o quê? Né? Percebem que já não estão conseguindo vender tudo que eles colocam no mercado. Vão retrair e o estoque passa a se acumular. Né? Então, eu percebo que eu já não estou vendendo tantos carros. Eu tiro alguns carros do mercado e passo a acumulá-los em estoque. O problema é que, mesmo assim, eu continuo sem vender. Isso leva as empresas a demitirem funcionários. Ou se eu já não estou lucrando mais tanto, eu vou ter que demitir alguns funcionários para poder manter o equilíbrio financeiro da empresa. O problema é que, ao demitir funcionários, eu levo a queda de consumo. Por quem é que vai consumir? Os trabalhadores. Né? Os trabalhadores consomem através do seu salário. E, com a queda do consumo, leva a uma queda ainda maior da oferta. Então, a partir do momento que isso aqui entra em desequilíbrio, isso aqui vira um ciclo vicioso. Né? A partir do momento em que nós tivemos a queda daqueles fatores que nós vimos no slide anterior, isso aqui entra no ciclo vicioso. A queda da oferta leva a uma retração, acúmulo de estoque, que por sua vez leva à demissão de funcionários, que levam a uma queda ainda maior do consumo, e uma queda ainda maior do consumo leva a uma queda ainda maior da oferta, que faz a essa roda aqui girar. Então, um ciclo vicioso de crise. Aqui, o Adam Smith, né, o principal teórico do liberalismo, que era a ideologia em voga até então, como eu havia dito. Aqui, né, uma escala de produção no modelo fordista, né? Então, eu consigo aumentar a utilização do tempo para produzir mais em menos tempo. Um exemplo bem claro do que vai desembocar nessa crise de superprodução lá na frente. E bem, imagina aí, né, como eu disse, o impacto. Se a crise teve um impacto horrendo nos Estados Unidos, imagine em países que já estavam em crise antes, né, como o caso da República de Weimar, na Alemanha. Aqui representando a inflação, né, porque lá, além do desemprego, houve a inflação. Veja só, isso aqui era que um cidadão alemão tinha que acumular de notas de dinheiro para poder comprar um pão. Veja só, né? E aqui crianças fazendo castelos com notas de dinheiro, porque o dinheiro não valia nada, nada, nada mesmo na República de Weimar. E a situação vai piorar com a crise de 29. Né? Aqui uma fila de desempregados e atrás não um cartaz. O mais alto padrão de vida, o maior padrão de vida no mundo. Né? Não há modelo como o modelo americano. Né? There's no way like the American way. Né? Aqui um cartaz divulgando a ideia do American Way of Life, né, de que a felicidade é o bem-estar material, a felicidade vem do consumismo, você poder comprar o que você quer, o que te faz bem. Né? E aqui uma fila de desempregados. Aqui, na verdade, essa foto ela é bem expressiva, né, mas ela já é em outro contexto. É um contexto do enchente, o pessoal ficou desempregado, ou
desabrigado e aqui está na fila do abrigo, né? Não é no contexto da crise de 29, não. Mas é uma boa foto, né, para simbolizar essa dicotomia, né? O que se vende, o que se projeta, o que se coloca na propaganda e o mundo real, né? O mundo real aqui do desenvolvimento capitalista sem freios. Pois bem, e aí o que é que vai solucionar a crise de 1929? O New Deal, né, o chamado New Deal. O Herbert Hoover, que era o presidente norte-americano, ele não vai ganhar a eleição, a reeleição, né, no caso, e quem vai ser eleito é o Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, político democrata, né, nos anos 20. Quem havia dominado a política norte-americana foram os republicanos. Aqui nós temos a volta dos democratas, na figura do Roosevelt, e o Roosevelt implementa o New Deal. O Roosevelt implementa o New Deal. E o que era o New Deal? O New Deal era um pacote de medidas, de reformas, baseadas nas ideias de um economista britânico chamado John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Portanto, o New Deal era inspirado numa ideia chamada keynesianismo. Né? E qual era a ideia do keynesianismo? Era a ideia de que deveria haver uma criação da demanda por meio da ampliação do investimento público, déficit público. O que é isso aqui, traduzindo, né? O Estado deve intervir na economia. Ou seja, o Estado deve intervir na economia, pegando, né, investindo, criando empregos através do déficit, ou seja, contraindo dívidas para criar empregos, porque isso vai criar demanda, né? Vai criar demanda. Então, o Estado deve criar empregos através do investimento público E aí o Keynes ele sugere que o investimento público ele deveria ocorrer em atividades que não impedissem o desenvolvimento da atividade a atividade econômica pelos particulares lá na frente. Em outras palavras, o Estado deveria intervir na economia através de uma maneira que possibilitasse que os particulares também atuassem naquele campo da economia no longo prazo. Ou seja, o Estado não deve intervir na economia criando loja de roupa, né? Criando, sei lá, fábrica de carro, porque isso aí pode ser algo que o particular possa explorar lá na frente, né? Algo que o particular pode explorar lá na frente. O Estado deve intervir na economia, então, criando infraestrutura, através da construção civil, obras públicas, porque, né, estrada, ponte, portos, aeroportos, isso aí todo mundo vai usar, né? Isso aí todo mundo vai usar. Educação, saúde, porque isso aí também todo mundo vai usar, né? E os pontos, ó, se liga, aquilo que nós havíamos comentado, agências de regulação, né? Então o Estado também deve criar empregos públicos, criando agências federais para regular o mercado. Aquilo que nós havíamos dito, né? Não havia uma empresa para regular o mercado financeiro. Então muitas empresas falsificavam balancetes. Olha aqui, né? Vamos acabar com isso. Agências de regulação, que é um modelo que inclusive o Brasil copiou. O Brasil copiou a ideia aí das agências de regulação, né? Hoje nós temos a Anatel, a ANS, a Anvisa. E a importância da Seguridade Social, né? Começa a discussão sobre a questão da previdência, da assistência e a importância que isso tem para poder manter o mercado consumidor. Porque aqui eu possibilito que pessoas que não conseguem trabalhar ainda assim consumam, né? E isso vai alimentar a produção. Isso vai alimentar a produção. E aí a teoria é essa, né? O Estado vai criar empregos investindo nisso aqui, e esses empregos vão possibilitar a reativação do consumo, que por sua vez vai reativar a produção, levando à criação de mais empregos e retomando o ciclo econômico normal. Então, traduzindo o que eu falei no outro slide, né, para talvez ficar um pouco mais claro, nós temos o New Deal, né, novo acordo. O que é o New Deal? É o programa de reformas públicas, de projetos públicos levado a cabo pelo governo norte-americano, do Franklin Delano Roosevelt, democrata, para poder restabelecer e revigorar a economia nos Estados Unidos. E esse programa é inspirado na ideologia, né, chamado keynesianismo, né, nas teorias do John Maynard Keynes, o keynesianismo. E o que é que ele dizia? O Estado deve criar empregos através daquilo que nós vimos, né, obras públicas, educação, investimentos ali em saúde, agências de regulação, mas principalmente obras públicas, porque criando empregos, ou seja, né, pegando o dinheiro que ele tem e utilizando para criar empregos, esses trabalhadores vão receber um salário e com esse salário
eles vão poder consumir. E consumindo, eles vão reativar a produção. Reativando a produção, as empresas vão ter como contratar mais trabalhadores, gerando mais emprego, que vai gerar mais salário, mais consumo, mais produção. Ou seja, cabe ao Estado dar um empurrão para poder essa roda voltar a girar. Né? Essa roda aqui voltar a girar. E aí, você vai se perguntar, né? Mas aí o Estado não vai quebrar? Né? Porque ele vai estar utilizando o dinheiro dele para poder criar isso aqui? E o Keynes argumenta, não, porque no longo prazo, essa roda ela vai devolver dinheiro ao Estado através da captação de tributos, né? Impostos. Perceba, aqui eu quebrei porque não tinha como botar essa seta até aqui, né? Mas tributos incidentes sobre o salário, sobre a atividade de consumo, como por exemplo, né, aqui no Brasil seria ali o ICMS, o ISS, aqui sobre a produção, né, como por exemplo, aqui no Brasil o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quando essa roda começar a girar, eventualmente as pessoas vão ter que pagar impostos, né? Então, os impostos vão devolver o dinheiro que o Estado perdeu, tendo que investir para fazer a roda girar de novo. E isso deu certo porque a crise de 29 é uma crise no setor privado, né? Não é uma crise no setor público. O setor público ficou ok nesse momento aqui, né? A crise era no setor privado. Então, o Keynes argumenta, né, e isso vai ser a base para o New Deal, de que o Estado deveria criar empregos, porque criando empregos ia fazer essa roda girar, né, através da reativação do consumo, por meio dos salários, e o consumo ia reativar a produção no âmbito privado. O Keynes é interessante porque ele dizia o seguinte, em época de crise, o Estado deveria pagar as pessoas, né, pagar uma pessoa para cavar um buraco e depois pagar uma pessoa para tapar o buraco, porque não interessa muito a dimensão do que é que de onde esses empregos vão ser criados. O que importa é que, criando emprego, eu vou conseguir movimentar a economia de novo. Né? O que importa é isso, é criar empregos para poder conseguir movimentar a economia de novo. Então, ele usa ali o exemplo das pirâmides no Egito. Né? Por que o faraó mandava construir aquelas pirâmides? Isso, não sei se vocês sabem, né? Mas as pirâmides elas eram pagas com trabalho assalariado. Então, em épocas de seca muito forte no Egito, o imperador mandava construir uma pirâmide, né, porque ia construir aquilo ali, tinha um sentido religioso, mas também era uma forma de manter a economia viva, né, porque eu empregava os trabalhadores iam ter como consumir, e esse consumo dos trabalhadores ia manter a produção, né, a demanda, manter aquela lei da oferta e da procura, manter essa lei viva. Então, no keynesianismo, a ideia é mais ou menos essa. Paga a negada para cavar um buraco e depois tapar, porque isso vai criar emprego. Emprego é salário, salário é consumo, e consumo reativa a produção, que por sua vez cria mais emprego. Né? Então, a partir de meados dos anos 30, quando o Roosevelt assume, né, os Estados Unidos vai investir ali em muitas obras públicas, né, represas, construção de estradas, construção de portos, o tipo de obra que nós vimos, infraestrutura, porque aquilo ali vai poder ser utilizado no longo prazo. Então, quando a produção voltar, a produção vai ser escoada através de estradas, de portos, de aeroportos. Então, a obra pública ela trabalha em prol disso aqui também. Né? Aqui é a figura do Keynes. Né? Aqui, Friedrich Hayek. Né? O Hayek, por que eu botei a imagem dele aqui? Porque lembrar que nós temos uma disputa de narrativas, né, sobre qual é a origem fundamental da crise de 29. Né? O Keynes dizia que era superprodução. Produziram demais e a demanda não acompanhou, não conseguiu absorver o que estava sendo produzido. O Hayek ele já disse que o problema não é na oferta, é na demanda. Por quê? Porque a demanda estava sendo abastecida por crédito. O Federal Reserve, né, o governo norte-americano, o Banco Central lá dos Estados Unidos, teve uma política muito complacente com a liberação de crédito, ou seja, não regulou o crédito quando deveria ter regulado, e aí muitas pessoas receberam crédito, gastaram de uma forma ruim e não tiveram como pagar depois. Né? Então ele diz, o problema não foi porque produziram demais, foi porque produziram demais achando que tinha uma demanda que na verdade não estava lá, porque era toda baseada em um crédito fora dos limites. Né? Essa teoria do Hayek, e o Hayek ficou muito famoso nos anos 70, né, nos anos 80, inspirou ali figuras como a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, com a retomada do chamado neoliberalismo.
né? Uma crítica ferrenha à intervenção do Estado na economia. Mas temos também outras teorias, né? Essa teoria aqui é do Nikolai Kondratiev. O Keynes ele era britânico, o Hayek ele era austríaco e o Kondratiev era russo, né? E o Kondratiev ele argumenta que, na verdade, essas crises profundas no capitalismo elas são cíclicas, né? Elas são cíclicas. Então ele fala do chamado long-term debt cycle, né? O ciclo de longo termo do débito. Ele diz, olha, uma dívida que você contrai aqui é um gasto a menos bem aqui, né? E assim vai. Então, as crises no capitalismo elas são, na verdade, periódicas, e o Kondratiev chega a argumentar que é um período determinado, né? De 50 a 70 anos ocorre uma grande crise, né? Então, a crise de 29 seria só mais uma dessas crises, né? Mas, enfim, isso é só a título de complemento, né? De complemento, porque a disputa, a teoria central adotada, né, pelo menos na história, ainda é, de certa forma, a do Keynes, né, de que foi um problema de superprodução. Mas uma também não exclui a outra, né? Pode ser que você compreenda isso aqui, todas essas três teorias, de uma forma complementar, né? Uma completa a outra e tal. Então, as consequências, passando para a análise das consequências, a primeira delas, nos Estados Unidos, é a eleição do Roosevelt, né? A eleição do Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. E o Roosevelt vai implementar o chamado New Deal, né? Novo acordo. Que, em outras palavras, é o quê? Legitimando a visão de que deve ser aceita a intervenção do Estado na economia. O Estado deve intervir na economia para manter a regularidade da lei da oferta e da demanda, né? Para manter, por exemplo, ali a criação de empregos através do déficit público, ou seja, o Estado contrai dívidas para poder criar empregos, né? E lembrando o seguinte, que a crise, como os Estados Unidos era o principal mercado consumidor do mundo, né, a partir do momento que ele entra em crise, ele leva o mundo todo para a crise, né, porque ele é a principal potência econômica da época. Então, a partir do momento que ele entra em crise, todo mundo entra em crise com ele, né? E isso, em países agroexportadores, como era o caso do Brasil, vai ser bem grave, porque os Estados Unidos absorviam quase metade da produção de café do Brasil, e o Brasil dependia muito do café. Então, a consequência nos Estados Unidos é a eleição do Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Inclusive, o Roosevelt ele fica muito popular por conseguir vencer a crise e ele vai ser reeleito 4 vezes. 4 vezes ele vai ser reeleito. Ele vai ser eleito em 1933 e fica no poder até 1945, quando ele morre, né? E a implementação do New Deal, o novo acordo, que, em outras palavras, né, implica a intervenção do Estado na economia. Além disso, a crise de 29 ela representa uma crise muito forte do capitalismo e do liberalismo, né, enquanto ideologia que deve ser aceita, né? A visão liberal ela passa a ser muito criticada a partir da crise de 29, assim como a democracia. Né? Porque as visões contrárias diziam o seguinte: a democracia ela é lenta, né? Ela não consegue nos prover das necessidades, das medidas que nós necessitamos, na velocidade em que nós necessitamos, né? Em outras palavras, a democracia, ela nos, na visão desses grupos, né, contrários à democracia, ela nos prende a vários compromissos e, para solucionar as crises, nós precisamos de medidas enérgicas, medidas urgentes e que muitas vezes não são passíveis de se implementar na democracia. Então, em outras palavras, isso que eu acabei de falar é na visão dos grupos contrários à democracia, tá certo? Então, em outras palavras, a partir da crise de 29, fica cada vez mais forte um discurso crítico ao liberalismo, ao modelo democrático, né? E nós sabemos que o liberalismo e a democracia, de certa forma, por mais que um não implique necessariamente no outro, eles meio que vieram casados, né? A partir ali da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, mais ou menos. E aqui nos anos 30 é um momento em que há uma crise muito forte desse pensamento, né? Em vários autores, sejam eles de esquerda, como por exemplo o Gramsci, né, autor italiano, ou seja, em autores de direita, como por exemplo o Carl Schmitt, né? Então, no bojo aqui dessa crise vai haver um fortalecimento do discurso autoritário,
né, no discurso de que, olha, a única coisa que pode nos impedir, né, a única coisa que pode nos tirar dessa crise, ou pode impedir a eclosão de novas crises, é um governo forte, é um governo autoritário, é um governo enérgico. E isso vai ficar bem claro na ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, né? Fascismo na Itália, na Espanha, em Portugal, mas também na Alemanha, na Áustria, na Polônia, enfim, o nazifascismo ele se espalha pela Europa quase toda. E o populismo na América Latina, né? Que a figura essencial talvez seja o Vargas aqui no Brasil, com a Revolução de 30, mas também figuras como o Perón na Argentina, o Carnes no México, enfim, essas lideranças autoritárias, elas surgem surfando aí nessa onda de crise do liberalismo e da democracia decorrente da forte crise econômica que marca os anos 30, né, por conta da crise de 29. E também, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos ideais socialistas, né, quer dizer, o capitalismo está em crise. O capitalismo gera desemprego, o capitalismo gera estagnação, desigualdade social. E o socialismo? Qual é o horizonte que a galera tem nessa época? É a União Soviética. E como nós vimos na aula anterior, a União Soviética está bem, né? Porque ela conseguiu se retomar, ou conseguiu retomar o seu crescimento com a NEP, a New Economic Policy, a nova política econômica, mesclando ideias capitalistas com socialistas. E em 1929 ela já conseguiu se recuperar e ela vai ser o único país que não é afetado pela crise de 29. Por quê? Porque tinha ficado ilhado, né? Os outros países tinham cortado relações comerciais com a União Soviética por conta do fato de que agora era um regime socialista que governava o país, né? Então o socialismo ele passa a ganhar cada vez mais adeptos nesse momento de forte crise do capitalismo. Então, essa crise, né, do liberalismo, da democracia, acarreta, de um lado, o fortalecimento do discurso autoritário, né, de direita, mas também o fortalecimento do discurso de esquerda, né, baseado aqui nos ideais socialistas. Então, a Revolução de 30, né, isso aqui é a matéria lá do Fernando, mas ele vai falar, né, o estopim, o principal motivo, é o desgaste final da República Velha, causado pela crise de 29. A República Velha, com a sua política do café com leite, a política dos governadores, ela já vem em crise desde o começo dos anos 20, com o tenentismo, né? E aí, com a crise de 29, vai haver um desentendimento entre as oligarquias, né? As oligarquias do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba vão se desentender com São Paulo, por conta da sucessão presidencial, e isso acarreta a Revolução de 30, né? E a ascensão aí da figura do Vargas, que vai se manter no poder durante 15 anos, depois mais 4, né? E é uma figura central para a compreensão do século XX no Brasil. A ascensão do Hitler na Alemanha, muito associada com uma forte crise econômica que marca a Alemanha no período, como nós vimos, né? Se a crise ela foi ferrenha, né? Ela foi pesada nos Estados Unidos, na Alemanha, então, ela foi para matar, né? Quase, mais de 30% da população desempregada, a alta dívida que a Alemanha tinha que pagar em decorrência do Tratado de Versalhes, né, o sentimento de humilhação do povo alemão e também a forte inflação que marcava o país, né? Aquela imagem que eu mostrei há pouco tempo atrás do cara carregando num carrinho de mão várias notas para poder comprar um pão, né? Comprar um pão. Então, esses são fatores que explicam a ascensão do nazismo, né? E também o fortalecimento do discurso socialista, por conta do que eu havia dito. A União Soviética fica ilhada, então ela não vai sofrer com as repercussões da crise de 29, e em 1929 ela já conseguiu retomar o seu crescimento econômico, né, ali na ótica dos planos quinquenais, na onda da NEP, né, da nova política econômica. Então, no momento em que o mundo capitalista está mal, a União Soviética já não está tanto, né? Então isso contribui para fortalecer ainda mais o discurso em defesa do socialismo. E de que o socialismo seria um regime viável e que deveria ser adotado como solução para o que o mundo estava vivendo naquela época. E aí, galera, para terminar, é só indicar aqui uns filmes, né? O Gatsby, The Great Gatsby, que eu havia comentado, né? Que retrata muito bem esse sentimento de euforia que caracteriza os anos 20, né? A ideia de que a oferta cria sua demanda, pode produzir à vontade, né? As guerras ficaram no passado.
conta a história do Gatsby, que é o Leonardo DiCaprio, né, que é o cara que fazia festas de arromba todo fim de semana, e por que ele fazia essas festas. E esse aqui, né, Cinderella Man, estrelado pelo Russell Crowe, que conta a história de um lutador de boxe. Né, é bem interessante, porque retrata bem nesse momento que vai da euforia dos anos 20 para a recessão dos anos 30, né, o sentimento de desespero em decorrência da forte crise econômica. Então era isso que eu tinha para falar. Agradeço pela atenção e até a próxima, galera.